Olá, seja bem-vindo. Esse é o Fala Compete, um podcast do Grupo de Educação Tutorial Engenharia de Computação do Cefet-MG. Olá a todos os ouvintes, eu sou o Richard e junto à nossa convidada, a Fernanda, vamos começar mais um episódio do Fala Compete. Fernanda, pode se apresentar? Olá, pessoal. É claro, Richard. Meu nome é Fernanda, como o Richard já mencionou. Sou estudante da Engenharia de Materiais no Cefet-MG e fui Scrum Master do Compete durante 8 meses. Anteriormente a isso, participei da equipe de administração do Compete e também desenvolvimento web. E hoje integro a gestão de alguns projetos de extensão, juntamente aos tutores do Compete, o Sandro e o professor André. Boa. Falando um pouco sobre mim, então, meu nome é Richard, como eu tinha dito no início, sou do curso de Química Tecnológica, estou atualmente no 8º período. Entrei no Compete no ano passado, outubro do ano passado, de 2021. Hoje eu atuo como Scrum da equipe de administração e vice Scrum Master. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da metodologia Scrum, como que ela é aplicada, como a gente pode usá-la, não só dentro do ambiente empresarial, mas em qualquer projeto, qualquer programa que a gente for fazer, seja empresarial ou educacional. Por isso, esse é o tema da nossa conversa de hoje. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre como que é o tema, contextualizando ele para todos vocês. Então, Fernanda, vamos começar com uma pergunta básica. O que são métodos ágeis? E fala um pouco para a gente sobre a metodologia ágil e Scrum. Essa é um ponto interessante, porque, no geral, as pessoas pensam que o Scrum e a agilidade são a mesma coisa, porque o Scrum é centrado na melhoria contínua, que é o princípio fundamental da agilidade. Mas, no entanto, o Scrum é uma estrutura para concluir tarefas, enquanto a agilidade é uma forma de pensar. Então, você não consegue se tornar ágil do nada. É necessário uma dedicação de toda a equipe em conjunto para mudar a forma de pensar sobre como entregar os resultados do projeto em questão. E a metodologia Scrum possui uma estrutura heurística que é baseada no aprendizado contínuo e na adaptação aos fatores variáveis. O Scrum ele reconhece que a equipe não sabe tudo no início de um projeto, né, os integrantes desse projeto em si, e que irá evoluir de acordo com a experiência adquirida no processo. Né, o Scrum é uma palavra que vem semelhante da equipe de rugby, até de onde vem o nome da metodologia. É uma estrutura que ajuda as equipes a trabalharem juntas, ou seja, em conjunto, e estimula essa equipe a aprender com as experiências e a se organizar enquanto resolvem um problema e também a refletir sobre os êxitos e também os fracassos, porque é comum durante o processo de um projeto ocorrer algo que não dê certo. E isso é um momento de reflexão para você pensar o que pode ser alterado e melhorar, e adquirir o resultado almejado. Não, perfeito. Você falou sobre essa questão de a gente não. Às vezes a gente acha que o termo ágil e Scrum são sinônimos, e na verdade não é bem assim, né? Na verdade, um é consequência do outro, seria mais ou menos isso, né? Exatamente, seria mais ou menos isso. Scrum é um método muito eficaz para usar em equipes, porque às vezes a pessoa acha que pode ser usado apenas em projetos de desenvolvimento de software, porque normalmente é mais empregado para esses tipos de projeto, em desenvolvimento de software.
Mas o princípio dessa metodologia e as lições da sua estrutura podem ser aplicados a todos os tipos de trabalhos que sejam executados em equipe, porque ela descreve um conjunto de reuniões, ferramentas e cargos que trabalham em conjunto para ajudar aquela equipe a organizar e a gerenciar o projeto. Então, desde que você tenha uma equipe e precisa otimizar os resultados daquele projeto, você pode usar, sim, algumas ferramentas do Scrum para melhorar o desempenho dessa equipe. Boa. E assim, aproveitando um pouco que o Scrum ele se tornou um método de gerenciamento de metas e resultados, inclusive bastante recorrente dentro do meio empresarial, você pode falar um pouco mais sobre como que essa metodologia foi adaptada para ambientes não empresariais, mas educacionais, como é o caso do Compete? Claro, com a experiência que tive no Compete, eu pude perceber que as equipes no geral do Scrum, elas são mais eficazes unidas, né, quando ela trabalha em conjunto. Os membros dessa equipe têm diferentes conjuntos de competências. Por exemplo, nós do Compete, mesmo sendo um grupo, um programa de educação tutorial da engenharia de computação, ali dentro desse PET tem alunos de diversos cursos de níveis superiores e também de nível técnico do Cefet-MG. Então, cada um tem uma grade distinta, horários distintos, conteúdos acadêmicos completamente diferentes, e mesmo assim conseguimos implementar para que consegui podemos atingir uma otimização adequada nos nossos projetos. Então, o Scrum reconhece que a equipe não sabe tudo no início, que ela não está alinhada no começo do projeto e que vai evoluir de acordo com a experiência adquirida naquele processo do trabalhado, né. É estruturado para ajudar as equipes a se adaptarem às mudanças que ocorrem com muita frequência, principalmente no meio acadêmico, né. A cada semestre tem uma mudança de horários, tem uma mudança de número de disciplinas que são, eh, submetidas na grade do aluno, e também os requisitos exigidos do projeto, porque quando se trata de um projeto a longo prazo, como é o nosso, o do Compete, nem sempre os requisitos serão os mesmos. Às vezes temos demandas totalmente distintas e que precisamos ir adequando a sprint, né, revisando ela para o resultado que precisamos naquele momento. Não, perfeito. E assim, você falou de um ponto muito importante, que é sobre como que os alunos e alunas do Compete podem se beneficiar da metodologia. E um ponto chave é a interdisciplinaridade e a questão de estar com uma equipe muito unida e engajada para resolver problemas que nós temos no nosso cotidiano. Mas assim, você acredita que essa metodologia, ela foi a chave para que nossos membros se desempenhem em meio a tantas demandas internas e externas, como as demandas do semestre letivo, levando em conta essa questão de que muitos alunos são de outros cursos? Ah, sim, com certeza. A partir do momento que o Compete implementou a utilização da metodologia Agile Scrum, podemos ver uma diferença no número das nossas estatísticas, dos nossos projetos. Então, o fato de ter um Scrum Master que tem um compromisso com os valores e as práticas do Scrum, mesmo que não seja empregado a metodologia ao pé da letra, porque nenhum Scrum Master que passou pelo Compete tem a certificação da metodologia. Por outro lado, com o auxílio dos professores, empregamos o máximo que nos é permitido saber da metodologia no projeto. Então, esse Scrum Master, ele
tem a função de manter a flexibilidade e também a abertura para oportunidades de melhorar o fluxo do trabalho da equipe. Nota-se que no nosso meio acadêmico, um dos principais fatores que acarretam na desistência do aluno do projeto é essa falta de conexão que ele sente. No começo, não se sente incluído no projeto, ou até mesmo a distância entre o aluno e o docente, a falta de conectividade com as informações daquele projeto, do que vai acontecer, de como que é a demanda, quais são os resultados que precisam ser entregues. Então, se fica tudo muito solto, o aluno começa a se desmotivar e durante o semestre as coisas vão ficando mais difíceis e vai elevar o nível da desistência naquela atividade extracurricular. Então, como o Scrum tem essa prática de exercer o trabalho em conjunto, de ter uma equipe unida, ele facilita muito isso e elimina qualquer possibilidade do aluno entrar em um projeto e ficar perdido, sozinho, não tem essa condição. E o Scrum Master está ali para ajudar a otimizar os resultados do projeto, a agir com transparência e também fazer os recursos necessários, desde que sejam humanos ou logísticos, para o planejamento das sprints, as reuniões rápidas que acontecem durante a semana. Essas são extremamente importantes, porque é um momento de exprimir na equipe qualquer preocupação que o aluno tenha a respeito de cumprir a meta da sprint ou quaisquer outras coisas que estejam bloqueando o desenvolvimento do aluno dentro do projeto. E também o Scrum Master vai realizar a revisão dessa sprint, caso tenha algum empecilho que não seja um problema só interpessoal do aluno, mas às vezes engloba outras coisas do projeto. Então precisam ser alteradas, precisam ser repensadas. E toda essa organização e essa estrutura auxilia muito para o desenvolvimento do aluno e também na sua experiência acadêmica, utilizando aquela atividade extracurricular em específico, que no nosso caso é o Compete. Então, Fernando, você falou de algumas questões muito importantes, né? Porque no nosso contexto, que é o Compete, apesar de ser um programa do curso da Engenharia da Computação, nós recebemos alunos e alunas de todos os cursos ofertados pelo Cefet. Então, assim, é esperado que nessa perspectiva os estudantes de outros cursos não tenham a experiência e a familiaridade com o ambiente da programação e desenvolvimento. E aí você falou de uma questão que é basicamente um reconhecimento dessa inexperiência e como que a metodologia pode ajudar o discente nesse progresso. Só que é comum que alguns não evoluam no tempo esperado, ou então alguns demandem um tempo maior para se desenvolver, para se encontrar, porque isso vai muito depender do grau de familiaridade que ele já tinha, dos conhecimentos que ele já trouxe para participar do grupo. Então, assim, você acredita que exista um tempo certo para que eles evoluam? E, assim, esse tempo de progresso, você acha que ele é menor se ele aprenda enquanto desenvolve, do que num contexto onde eles aprendessem primeiro a teoria, depois a prática? Como que você acha que funcionaria a questão do tempo de evolução? A questão do tempo de evolução de cada aluno no projeto é distinta, porque normalmente, né, não normalmente, mas é esperado que cada um tenha o seu tempo. Mas, com certeza, esse tempo ele pode ser melhor otimizado, utilizado, se tem um planejamento e um preparo do treinamento na recepção daquele aluno. O que acontece no Compete é exatamente isso.
Quando vamos recepcionar algum aluno novo, o Scrum da equipe separa alguns cursos para que o aluno faça, cursos específicos de assuntos das atividades em que evoluímos. Evoluímos não, meu Deus do céu. Cursos específicos das atividades que desempenhamos na equipe. Não só das atividades em que desempenhamos, mas como também dos projetos em que estão atrelados ao Compete. E também para facilitar, o Compete ele é dividido em 4 eixos. Então, tem a equipe de administração, tem a equipe de desenvolvimento web, equipe de eventos e de marketing. Dentro daquela equipe, o aluno também vai ter o seu treinamento específico e vai receber algumas demandas. Obviamente que ele tem sprint. Um sprint é um período curto e fixo em que se trabalha para concluir uma quantidade definida de trabalho. Facilita bastante o período de evolução, porque se você acaba ingressando em um projeto que não tem uma organização, não tem uma estrutura, não tem um preparo para te receber, provavelmente o seu tempo de evolução vai ser muito complicado. Muito complicado. Você vai começar perdido, não vai saber o que fazer, o que tem que entregar, como é que funciona as atividades daquele projeto, quais são, né, as demandas e os resultados que precisam ser almejados. Então, a metodologia agrega bastante da forma em que colocamos em prática na evolução de cada discente. Boa. E só por curiosidade, o Compete sempre usou a metodologia Scrum ou foi algo que foi implantado com o tempo? Não, no começo o Compete não utilizava a metodologia ágil, Scrum, e a equipe era diferente. Tinha essa divisão de áreas, como temos hoje, administração, desenvolvimento, marketing e eventos. Antigamente tinha um grupo de alunos que era do Compete e tinha atividades para serem desenvolvidas e quem pudesse desenvolver, desenvolvia. Todo mundo ia fazendo as coisas em conjunto, todo mundo fazia um pouco de tudo e ficava algo mais disperso. Então, com o tempo, passamos a ter um fluxo maior de projetos a serem executados e foi necessário adotar uma estrutura ágil e também escolher um método para trabalhar com a organização e garantir a conclusão bem-sucedida dos projetos que precisávamos executar. Então, a metodologia ágil Scrum caiu muito bem para o Compete e está há cerca de 4 anos na equipe e a cada vez conseguimos alcançar números significativos. Então, praticamente, a gente tem percebido dentro do Compete um tempo menor desse progresso, por mais que seja algo relativo, que vai de cada um, que dependa da experiência que cada um já carrega, mas o fato de a gente aplicar essa metodologia, você já percebe que o tempo de evolução ele meio que diminui, né? O tempo necessário para que ele consiga progredir. Sim, com certeza. Esse período ele diminui muito e com a ajuda, o auxílio do Scrum Master fica mais otimizado, flexível. A equipe também ajuda bastante o trabalho em conjunto, porque a metodologia Scrum aborda, né, claramente o nós, o conjunto. Não tem o você ali executando a tarefa, tem o nós, vamos trabalhar. O aluno se sente mais incluído,
mais seguro desempenhando a tarefa. Então tem as reuniões rápidas, constantes, que qualquer coisa que você tenha dificuldade, algo que te impeça de seguir na sua demanda, você pode levar para a reunião e conversar com o Scrum Master, conversar com os colegas de equipe, e tudo fica mais fluido nesse, nesse período de evolução. Entendi. E isso é muito importante, né? Porque às vezes não faz muito sentido você querer aprender alguma coisa nova, sendo de outro curso, se você está fazendo isso sozinho e precisa apenas da sua vontade ou da sua motivação. Isso é uma coisa que a gente, que é universitário, lida com tantas demandas do nosso curso que a gente meio que, se depender só da gente, no negócio não vai. Então, é muito importante isso que você falou, de a gente ter uma equipe e de a gente olhar para essa execução do projeto muito mais do ponto de vista de nós precisamos fazer do que eu preciso fazer. Então, é mais eu por nós, mas o nós por eu também. Eu acho isso muito bacana. E assim, a gente sabe que o Scrum ele participa do processo de evolução do discente, né, por meio do acompanhamento das dificuldades. Mas assim, caso mesmo assim exista alguém que evolua em passos lentos, seja por um motivo de negligência, desmotivação, ou então por um motivo de dificuldade mesmo, ele não está dando conta, quais que são as formas de intervenção do Scrum para que essas dificuldades sejam sanadas e como que isso é avaliado? Quando o Scrum nota que o projeto não está alcançando os resultados esperados, tem que procurar identificar o motivo. Sim. Então, às vezes, esse aluno ele tem algum problema interpessoal que precisa ser resolvido. Então, é muito importante a transparência. O Scrum Master ele trabalha muito com a transparência e é importante que a equipe dele também. Ter a confiança da equipe é algo extremamente importante, porque se você tem a confiança da sua equipe, você consegue saber o que está acontecendo no processo. Se você sabe, fica mais fácil de tomar uma decisão e ajudar aquela equipe, e principalmente a pessoa em específico. A comunicação é tudo. É de suma importância que o Scrum Master participe das reuniões e tente o máximo possível se conectar com a sua equipe. Quando um membro não está se desenvolvendo bem, às vezes, provavelmente ele precisa de um tempo. Ele precisando desse tempo, já aconteceu muitas vezes no Compete de afastarmos por um certo período alunos com licença médica, principalmente no período de pandemia. Ocorreu assim diversas vezes 2 integrantes ou até mais por semana testarem positivo para Covid e ficarem um pouco mal, ou terem alguém da família em estado avançado, em alguma enfermidade, precisar de um tempo para cuidar desse familiar, dar uma atenção. Isso mexe com o psicológico do aluno. Então, você precisa ser muito transparente, ganhar a confiança para conseguir identificar essas coisas, porque a pessoa não vai contar algo para um líder que seja muito rude ou que seja muito inflexível. E isso, essas palavras, elas não combinam com a metodologia ágil Scrum. Você tem que ser o máximo possível unido à sua equipe. Então, provavelmente, o membro vai conversar com você abertamente o que está acontecendo. E assim,
o Scrum Master vai poder revisar aquela sprint, tomar medidas necessárias, tanto humanas para o aluno em si, e também logísticas, com o intuito de dar prosseguimento no projeto, porque você precisa alcançar um resultado bem-sucedido daquela sprint. E, por outro lado, se o problema não for pessoal do aluno, né, acontece, infelizmente já aconteceu, de ser um problema mesmo de procrastinação, digamos assim, começar a alinhar o desligamento efetivo desse integrante com o compete, porque não podemos arriscar de forma alguma o desempenho da equipe, porque uma pessoa em questão não quer desempenhar as suas tarefas, pois não tem uma determinação, uma disciplina, uma entrega para a equipe, sabe? Isso até é uma falta de respeito com os demais que estão ali trabalhando, se esforçando, criando coisas para o projeto. Então, é importante colocar os pesos na balança e ver qual que é a melhor decisão a se tomar naquele momento. Sim, boa. E assim, você falou de dois pontos que são muito importantes nesse processo de avaliação e de como intervir para com a pessoa que apresenta essas duas situações, né? Assim, por experiência, eu creio que a desmotivação seja um problema muito grande, porque mesmo que a pessoa esteja desmotivada, mas ao mesmo tempo entregando o resultado, é uma coisa que às vezes a gente tem que levar em conta que desmotivação contamina. Então, se ela está entregando o resultado, mas é desmotivada, ela pode passar isso para toda a equipe e isso pode acarretar numa desmotivação que antes era com uma pessoa, com a equipe inteira, e daqui a pouco o projeto está morrendo e a gente não tem muito o que fazer, né? Então, é interessante a gente avaliar essa questão. E um outro ponto que você falou sobre a questão de que a metodologia tem melhorado bastante, né? Essa abertura para que o membro ele se sinta à vontade para falar com o seu líder, olha, eu não estou bem, eu estou passando por tal coisa, porque isso é uma questão muito interessante. É bom saber que nas empresas, que o mercado, que nós estamos nos evoluindo ao ponto de olhar a liderança como uma relação menos hierárquica e uma relação também de uma relação humana, sabe? Eu acho isso muito importante e foi bom você ter falado nisso, porque eu queria falar um pouco também, a gente falou da importância da metodologia para o desenvolvimento dos membros enquanto estudantes, mas eu queria falar um pouco do desenvolvimento dos membros enquanto líderes. Um ponto crucial trabalhado no Scrum é um desenvolvimento de lideranças. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como que a metodologia Scrum enxerga a liderança, como que é o conceito de liderança do ponto de vista dessa metodologia e como que ele se diferencia das visões tradicionais. Sim, a metodologia ágil, Scrum, ela trabalha com a liderança de uma forma diferente das convencionais. Normalmente, no Compete não trabalhamos com Product Owner, mas tem nos projetos de desenvolvimento de software e outros que utilizam o Scrum, a pessoa que exerce o cargo de Scrum Master, que será responsável por alinhar o compromisso com os valores e as práticas do Scrum na sua equipe, mantendo sempre a flexibilidade, a abertura para as oportunidades de melhorar o fluxo do trabalho durante a execução do projeto. E o Product Owner, ele tem o foco de compreender os negócios, o cliente em questão, alguns dos projetos temos clientes, né, no Compete também, e os requisitos do mercado. Vai priorizar o trabalho a ser feito
pela equipe que ele está gerenciando, de forma adequada para aquele projeto. Então, é responsável por criar e gerenciar o backlog do produto, que é uma lista de trabalho a ser executada e mantida, e também por orientar os integrantes daquela equipe até entregar os recursos finais do projeto. Então, você pode notar que nessa metodologia você tem os líderes bem próximos da equipe, criando listas, checklists, né? Orientando, caminhando junto. Então é algo muito unido. Eu considero muito unido. Pelo menos no período que eu fiquei como Scrum Master do Compete, eu busquei o máximo possível me unir à equipe do Compete por um todo. Então, você consegue ter uma proximidade tão, tão, tão direta com os integrantes que as coisas vão fluindo de uma maneira muito rápida. Muito rápida, e os resultados eles são bons, porque você tem um ambiente de trabalho mais harmonizado. Além de ser harmonizado, você tem também uma equipe que está sempre disposta, mais comunicativa, mais criativa. Então, eu acredito que hoje, né, essa estrutura de trabalho, você utilizando ou não a metodologia Agile Scrum, ela passe a ser mais utilizada pelas empresas, porque ter um líder que exerce muito a sua autoridade, passando dos limites, sendo mais rude, mais autoritário, é algo que limita muito o desempenho do funcionário. Ele não se sente à vontade, às vezes, de comunicar uma questão com o seu líder que poderia ser resolvida em conjunto. Porque, às vezes, algo que precisa ser revisado no seu trabalho não depende só de você, precisa de conversar com alguém e revisar as coisas, né? Então, se você não se sente à vontade de se comunicar, você se sente limitado, o seu desempenho ele é totalmente comprometido. Então, eu acredito que esse tipo de estrutura deve passar a ser cada dia mais frequente nas empresas e também nos projetos, tanto dentro quanto fora do Cefet. Boa, com certeza. Você falou do Product Owner, que ele é até abreviado como PO, né? Atualmente, como eu estou envolvido com empresa júnior, eu tenho percebido nessa relação com outras empresas júniores que aplicam a metodologia Scrum que eles, dependendo da demanda, não têm o cargo de PO, ele é mais opcional, então, é mais de acordo com a demanda, no caso. Sim, é mais de acordo com a demanda de um projeto específico, não uma demanda. O Sim, PO ele vai trabalhar em um projeto. Ele precisa garantir que a equipe desenvolva e agregue o máximo possível de valor para os negócios daquele projeto. Então, por isso que ele fica mais focado nisso, em resultados, em negócios, em compreender o mercado, os seus requisitos. Necessariamente por conta disso, de compreender e de pesquisar o mercado, ele vai também criar e gerenciar as backlogs, e com isso ele consegue claramente orientar a equipe dele e criar os novos passos que devem ser executados durante os processos daquele projeto. Então, ele não fica tão restrito assim a uma demanda exclusiva, mas sim a um projeto. entendi. E você tinha falado de uma coisa interessante sobre a questão da liderança. Enquanto você estava falando, eu lembrei de um livro que eu li
inclusive recomendo muito para todos vocês ouvintes que estão acompanhando a gente, que é O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, do James Hunter. É um livro muito bacana e fala muito sobre o que a Fernanda falou. Talvez diferenciar um pouco alguns conceitos, né? Diferenciar primeiramente o que é autoridade e o que é poder. Porque a autoridade tem muito mais a ver com uma relação que não é hierárquica, mas é uma relação de influência. Como assim influência? Influência na base do carisma, né? É a sua forma carismática de influenciar as pessoas a traçarem metas para cumprir um objetivo em comum. E isso é um papel do líder. E muitas vezes nós estamos. A gente tem a metodologia tradicional de liderança que predominou por tanto tempo e ainda predomina em algumas empresas que não se adequou com as novas necessidades, com as novas demandas sociais, né? Então, a gente vê muitos casos de assédio moral, abuso de autoridade, já é aquele exercimento do poder de forma desnecessária, abusiva, e isso é uma coisa que a gente tem que melhorar, e eu vejo o Compete uma ferramenta que desenvolve esse tipo de liderança, né? A gente tem visto muitos casos de pessoas que têm aprendido a liderar de uma forma que foge desse método convencional e, ao mesmo tempo, uma forma pautada nessa questão do carisma, né? É, Fernanda, você tem enxergado, assim, não dentro do Compete, mas fora, essa ruptura também dessa questão de uma questão mais hierárquica, mais uma visão mais pautada num caminho de líderes motivadores, que se relacionam de igual para igual com a sua equipe? Você tem acompanhado esse processo? Com certeza. Em algumas companhias grandes até, podemos ver o esforço. Porque quando você passa muitos anos implementando algo tão rígido, a mudança ela ocorre aos poucos, né? Então, muitas empresas hoje implementam essa forma mais flexibilizada e humanizada de liderança. E essa alteração, essa modificação tem dado resultados significativos nos resultados dos projetos, porque você tem uma equipe se relacionando muito mais com seu líder, a comunicação, que é essencial, passa a ser muito mais exercida, a transparência, a clareza, a fluidez também. Então, é algo que vem ocorrendo, principalmente o fato da inclusão de pessoas negras, pessoas Importante. extremamente importante, pessoas da comunidade LGBTQIA+, mulheres, porque no meio das exatas, tecnologia, da informação, né, computação, mecânica, elétrica, todas essas engenharias têm uma visão mais rígida no mercado de trabalho do engenheiro e uma exclusão da engenheira. Isso tem mudado também, mas ainda temos passos longos a dar em todas essas inclusões no mercado de trabalho. Mas só de já ter começado a caminhar, eu acho que é importante, porque precisamos começar para ter resultados futuros significativos. Então, você falou dessa questão da inclusão, né, que é muito importante. E, na prática, você tem visto que, mesmo com a implementação dessa metodologia, algumas pessoas ainda se relacionam, algumas pessoas no papel de líderes, se relacionam, por exemplo, de formas diferentes com certos grupos sociais, por exemplo, adotam uma postura mais flexível com pessoas socialmente favorecidas, vamos dizer assim. Você vê essa diferença? Se você fala no sentido do líder
agir de uma forma diferente com pessoas que tenham maiores recursos financeiros? Isso? Sim, e, por exemplo, para uma população que atende, que participa da comunidade LGBTQIA+, pessoas negras, a gente vê muitos casos assim, mas você acha que mesmo com a implementação dessa metodologia, as pessoas ainda meio que usam ela para lidar com certos grupos de forma diferente, mas assim, usam métodos mais rígidos, convencionais, para lidar com grupos minoritários? Sim, ainda temos muitas coisas a mudar. Sim, Podemos observar que tem, por exemplo, aquela questão do QI, que indica. sim, Normalmente, uma pessoa que está em um cargo bem acima, né, no quesito da hierarquia, ela vai indicar alguém da sua família, e provavelmente alguém da sua família, o próximo, vai ser parecido com ela. Então, tem uma desvalorização da inclusão, nesse caso, grave, e as pessoas da comunidade LGBTQIA+, os negros, as mulheres ficam totalmente desamparadas nesse caso. Uma das coisas que as empresas têm feito para tentar diminuir essa questão, esse desfavorecimento, é criar os programas de inclusão voltado para processos seletivos específicos para essas pessoas. O que eu acho extremamente importante, porque ainda nota-se um mercado muito desigual. Então, como buscamos uma inclusão definitiva, essas pessoas precisam de oportunidades no mercado de trabalho. Acho extremamente importante valorizar esses programas e ter um incentivo a eles para que podemos futuramente ter essa visão horrível do passado de desvalorizar alguém pela sua cor, pela sua desvalorizar a pessoa pelo seu gênero sexual, pela sua orientação sexual, pela sua cor e começar a ter uma visão que já deveria ter sido vista há muito tempo, que é da igualdade. Então, esses tipos de programas são super válidos e devem ser valorizados cada dia mais. Você acredita que esses programas, eles são estratégias de curto ou longo prazo? Por exemplo, se a gente implementasse um programa de inclusão, mas para curto prazo, mas para daqui, por exemplo, a longo prazo, a gente não precisar desses programas porque nós já atendemos, nós já nos tornamos um ambiente mais inclusivo e tudo mais. Qual que seria o cenário, por exemplo, ideal para você nesse sentido? O cenário ideal seria não precisar ter esse tipo de conduta, porque todos deveriam ter o mesmo tipo de tratamento. Então, os programas, de uma forma emergencial, são super válidos, mas o certo é que as empresas, o mercado de trabalho em si, busque implementar de forma interna essa política de igualdade, porque quando a pessoa ela passa no processo seletivo, dentro da empresa ela precisa se sentir à vontade, ela precisa se sentir confortável para exercer o seu trabalho. Então não Sim, adianta somente você fazer um programa voltado para aquele grupo específico e depois lá dentro ela não se sentir aceita no ambiente de trabalho. Então, desde que ela passe no processo seletivo, lá dentro ela tenha oportunidades de trabalho iguais, que ela possa se desenvolver não só como pessoa, mas também como profissional,
acredito que essa lacuna de desigualdade vai começar a se fechar e depois os programas vão ser apenas algo que pode ocorrer ou não, mas no mercado de trabalho, em todas as vagas, todas as pessoas poderão se candidatar e depois, quando são selecionadas, dentro da empresa, tem aquela política, sabe, de, de desenvolvimento igual, de oportunidades igual, e aí vai ser só algo que eu acredito que vai ficar na nossa história. Sim, esse seria o cenário ideal, inclusive, isso que você falou, infelizmente acontece em muitas empresas, a gente vê isso sendo noticiado, e assim, o que é noticiado praticamente a gente sabe que não representa o todo, o que a gente está vendo não é tudo, por baixo dos panos ocorrem muito mais coisas, infelizmente, e essa questão da política, eu tenho visto isso muito. As pessoas implementam um programa de inclusão, mas parece que eles fazem isso daquele modelo que a gente chama de para inglês ver, sabe? É uma coisa que é implantada e pronto, estamos conformados com isso, sendo que na verdade não. A própria existência desse programa já nos dá um indicativo de que as coisas não estão bem. A gente está precisando implantar esse programa porque temos um problema social aqui. Então, não é aquela coisa de vamos implementar e vamos ficar de conforto, conformados com a situação. É para ficar com o farol amarelo ligado porque não está tudo bem. E o cenário ideal seria basicamente isso que você falou, que a gente não precise de programas assim porque seja uma coisa natural. A gente tem uma postura inclusiva, mas que seja natural, que não seja algo que a gente precise de uma ação para, isso pensando a longo prazo, né? Que a gente não precise de uma ação para incluir essas pessoas, porque naturalmente nós já fazemos isso. Isso seria o mais ideal, né? E agora falando um pouco, né, dos efeitos dessa prática de liderança, uma liderança menos hierárquica e mais respeitosa. Me fala um pouco sobre os efeitos positivos dessa mudança no Compete. Olha, os efeitos positivos dessa liderança no Compete são gigantescos, né? Com o passar do tempo, a equipe foi ficando maior. Maior no sentido de termos um número significativo de alunos. Hoje temos o triplo de alunos no Compete do que tínhamos há 4 anos atrás. E isso é algo que precisa ser planejado, organizado, para que os alunos não se sintam perdidos e também que outros não fiquem sobrecarregados. Então, precisa ter uma distribuição devida das sprints. Por consequência, o Scrum Master deve ficar atento com o que está acontecendo com a sua equipe. Então, essa proximidade dele com a equipe ajuda bastante nesse sentido. Os resultados foram muito positivos, conseguimos implementar outros projetos novos na equipe. O próprio Fala Compete é um deles, o Compete Talks também, que lives que são transmitidas no YouTube uma vez ao mês. Por enquanto, ainda está na última sexta-feira de cada mês. Provavelmente vamos alterar, porque com o retorno das aulas presenciais, o Compete Talks foi um projeto que começou no período pandêmico. Então, com o retorno das aulas presenciais, a sexta-feira já não é mais um dia tão atrativo assim ao nosso público. E diversos outros projetos, como projetos de extensão que tocamos no Compete, Oficinas 4.0, por exemplo, iniciação tecnológica nas escolas, que é a metodologia, a gestão mais próxima do aluno, agregou e muito no sentido do processo, na sua conclusão, no fim, né? E na obtenção de um resultado melhor. Com certeza isso vem de uma liderança mais comunicativa
e com transparência, mais próxima do aluno, para saber o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar, o que podemos mudar. Então, sempre trabalhando a questão da pluralidade, não é o singular. Sempre quando eu ia me comunicar com a equipe, eu prezava por fazer isso, porque parece ser algo simples, é um verbo, mas é algo que precisa ser inclusivo também. Então, vou falar um nós. Vamos fazer, podemos repensar. Então, essas condutas diárias fizeram que a equipe trabalhasse cada vez mais junta. Então, isso começou a agregar bastante nos resultados do Compete. Os resultados foram aumentando exponencialmente. E também quando, né, tivemos uma participação muito significativa das meninas no grupo. Em 2021, batemos o recorde de número de meninas no Compete. Nunca tinha acontecido de mais da metade da equipe ser composta por meninas. Esse dado foi muito importante naquele momento na equipe. As meninas desempenharam um trabalho exemplar. O nível do Compete foi assim gigantesco. Os números não dobraram nem triplicaram, mas eles foram 5, 6 vezes mais do que o normal. O Compete mudou completamente a sua identidade visual. Muita coisa foi alterada e modificada. Parcerias com empresas importantes, que por consequência depois gerou oportunidade de estágio para alguns discentes, então, envolvidos nesse processo. Os resultados foram ótimos. Só temos a comemorar no momento. Isso, você falou da participação feminina, e a gente tem até um projeto, inclusive, que é o Mulheres na Ciência, que visa dar esse destaque e esse devido reconhecimento, e fomentar a participação feminina num ambiente que sofreu muito com essa questão do machismo. Então, é uma dificuldade que nós temos que superar. Estamos ainda no começo, acredito que assim, não seja o cenário para falarmos, olha, estamos satisfeitos porque não, ainda temos muito que melhorar. E, e eu sou testemunho do quanto que o Compete é um programa bem sucedido pela participação feminina, pela inclusão, pela forma de liderar. A metodologia, ela automaticamente já cobra esse tipo de liderança que está muito mais pautada nessa questão do respeito, uma liderança mais humanizada, e a gente vê o quanto que isso na prática tem se tornado algo que contribuiu significativamente para o Compete estar no nível que ele é hoje. Hoje nós temos um programa de educação tutorial que talvez seja o PET mais bem sucedido de todos os outros, né, que existem. E assim, hoje nós temos também projetos que são internacionais, que a gente tem parceria com o Instituto Politécnico de Bragança, e eu tenho certeza que tudo isso é fruto da forma como nós vivenciamos a liderança, vivenciamos o trabalho, e também consequência dessa metodologia, que apesar de ter sido algo recente, tem sido algo tão promissor para que a gente alcance resultados mais eficientes. E eu queria saber, Fernanda, se você tem alguma consideração final, algo que você queira comentar, algo que eu não perguntei, mas você acha importante, pode ficar à vontade. Só completar aqui a sua fala final. Temos parceria também com a Universidade de Salamanca, na Espanha. Isso, bem Parceria lembrado. com a Universidade de Aston, na Inglaterra. Então, o Compete possui projetos internacionais também. Já escutei de outros PETs que somos referência, né? Não só na estrutura, mas como na organização, para os demais PETs. Então, isso deixa a equipe muito feliz, porque
são resultados de um trabalho, né, bem executado, bem pensado, em conjunto. É algo que o Compete em si conquistou. Então eu fico muito feliz em saber disso, porque está na história acadêmica e pessoal, Compete. Então eu quero que ele evolua sempre mais e mais e mais. E esses resultados deixam a equipe muito satisfeita em saber que o trabalho tem sido, né? Não foi, mas tem sido ainda, porque é contínuo, bem sucedido. No mais, gostaria de agradecer mesmo o convite e a confiança de vocês por me convidarem para esse bate-papo. Fico muito satisfeita e feliz por estar aqui. Agradeço mais uma vez. Precisando, estou à disposição. Não sou a mais experiente no assunto de metodologia ágil, mas vivenciei durante 8 meses essa estrutura no Compete como uma master e foi muito bom. Acompanhei diversos projetos e, enfim, estou à disposição caso precisem de mim. Aos ouvintes, espero que tenham gostado. Qualquer coisa também estou à disposição. No mais, é isso. Obrigada. Nós é que agradecemos pela sua participação. Tenho a certeza de que tudo o que você disse, que você trouxe para a gente, esse conteúdo foi de suma importância, não só para tipo, a gente, mas acredito que para todos que estejam nos escutando, com certeza saíram daqui de alguma forma com uma visão diferente, é, com um conteúdo a mais, um repertório a mais, e com certeza um repertório também que nos dá inspiração, né? E aproveito essa deixa também para convidá-los, a quem nos ouve e não faz parte ainda do Compete, para que participe, porque, assim, eu falo por experiência própria, desde quando eu entrei, em nenhum momento eu tive uma desmotivação de estar presente, porque eu acredito que isso também seja uma consequência da metodologia que é aplicada, da forma como a liderança é aplicada, porque isso aumenta o nosso senso de pertencimento. Então, assim, é uma sensação muito boa, eu me sinto como parte da equipe, e isso é fundamental, porque tem muitas. Em alguns ambientes, às vezes, a gente não tem nem isso, né? A gente não se sente acolhido, não se sente membro daquele. Assim, então eu acho muito importante a gente ter isso claro, né? A gente ter essas metas, esses valores e a gente buscar esse acolhimento. Então, agradeço a Fernanda por ter participado, a equipe de eventos que arrasa, como sempre, está aqui fazendo esse lindo trabalho. Agradeço o convite também por estar aqui, que é uma honra, e convido a todos vocês para participarem dos próximos eventos. Nós temos eventos como o Compete Talks, nós vamos ter próximas edições do Fala Compete, então essa não é a única, nem será a última. Podem confiar que a gente vai sempre estar lançando conteúdo para vocês e aproveitem os nossos conteúdos antigos também, que eu tenho certeza que, de alguma forma, às vezes, alguma coisa que você tenha vontade de escutar, de saber mais, pode ser que nós já teríamos falado em algum outro momento, então sintam-se à vontade para buscar mais informações sobre a nossa equipe. Peço que vocês compartilhem também esse podcast, para que isso não fique só voltado para o público acadêmico, porque a gente quer realmente buscar essa inclusão, buscar que outras pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar de metodologia Scrum saibam um pouco mais sobre isso, busquem melhorar enquanto profissionais, enquanto pessoas. Então, façam, ajudem a gente a passar essa oportunidade para todas as pessoas mesmo. E é isso, pessoal. Eu agradeço. Assim, me despeço por aqui. Muito obrigado e até o próximo.